2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGui. Eu sou o José Paiva, já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, que é um guia de detenções. É, em vez de ser guia turístico, isto a propósito de um tema que vamos discutir aí para a frente, a questão da Madeira, e uma vez que a PJ agora também se transformou numa, para além de uma polícia criminal, uma agência de viagens, eu pensei que há aqui uma nova profissão, que é o guia de detenções, portanto, que pega nas pessoas, nos jornalistas, seja quem for, e vai andar pela ilha a mostrar, neste caso a ilha. Mas tu viste o bom tempo que estava na Madeira, também pode julgar as pessoas assim? Não, pois, não, eu não estou a julgar. A minha única função é essa, é andar a levar as pessoas a ver, estão a ver, aqui está a ser a atenção do Presidente da Câmara do Funchal, as pessoas vêm, depois têm lá os headphones, aqui está a ser atenção. Sim, agora vamos para outra atenção, mas vamos. Só tu é que vais fazer esse serviço? É uma nova profissão, guia de detenções. Muito bem, vamos ter também inglês, francês... Sim, os jornalistas ainda por cima já têm o microfone, é só ligar. Sim. Já estão lá, já têm o microfone. É tudo. Não, já estão lá avisados pela polícia. Aquela coisa dos museus, tem os fones e um... Exato, exatamente. E as pessoas andam por aí. Tradução simultânea, sim. Sim, podes ir ao Web Summit para o ano e apresentar essa ideia. E depois vou à frente com a bandeira, ou seja, no fundo não, é um isso guia. Não é muito Web Summit, tem que ser uma coisa mais tecnológica. É, através de uma app. Mas pronto, é por isso que eu sou guia de detenções. Muito bem. E gostava de ir na próxima viagem da PJ, salvo seja, porque isto nunca fica bem dizer. Sim, cuidado. Nunca é bom quando se vai numa viagem da PJ, mas neste caso como guia. Tu vê lá como as coisas andam? Pois é. Maria Escaja, nós estamos a gravar de manhã, mas tu já estás a falar de cozido. Neste caso, dizes que és a melhor parte do cozido. Não, eu não sou a melhor parte do cozido. Eu quero é lançar o debate de qual é a melhor parte do cozido. E gostava que vocês respondessem a essa sondagem que eu estou aqui a fazer. Eu já me pronunciei publicamente sobre isso. Mas eu não tenho vagar para ler todas as tuas pronúncias. Eu estou entre os enchidos e as couves. Farinheira. Isso eu sei. Não, o teu eu sabia. E o Zé Pedro? Chouriço de sangue. Nos enchidos é só de um. E cozido que não o tenha nem sequer é cozido. Para mim é Eu não consigo escolher só uma coisa, eu tenho que escolher os enchidos, o arroz, o feijão e as couves. Mas aí estás a pensar bem. Tudo. Eu não consigo escolher uma coisa no cozido. Couves. Eu desconfio imenso de quem consegue isolar as partes do cozido e escolher só uma como preferida. Eu escolhi couves. Está bem, pronto. E depois de saber que uma determinada pessoa também gosta de couves, penso que já decidi o meu voto. Não posso dizer mais. Sim, é um critério como outro qualquer. Sim, não estava fácil, mas está decidido. É um critério como outro qualquer. Eu já vi critérios piores, de resto. Pronto. A Maria Escaja tem uma certa razão, apesar de me gostar imenso de dar-lhe, mas a verdade é que tem que se ver a coisa sempre no conjunto, não é? O cozido é um conjunto, é um prato. É como alguém dizer, por exemplo, eu adoro caldo verde, o que é que tu gostas mais? Tem que ser tudo, porque o caldo verde é tudo, não é? Quer dizer, se não tiver a batata... também tem 3 ingredientes. Não, mas então tiras deixa de ser um caldo verde. Pois, pronto, mas no cozido não tanto, não é? Tem mais ou menos, quer dizer, uma pessoa diz assim, eu adoro cozido, então o que é que tu gostas? Eu gosto do arroz e da carne, então gostas de um bife. Não é? Não gostas do cozido. Não dá para... O que é que gostas de uma francesinha? Gosto do queijo. É a vitela. Lá tens lá a carne de vaca, não é? Naquele que nós fomos no... É cozida. Sim, é preciso dizer aos nossos ouvintes, espectadores, leitores, o que seja, que nós já comemos cozido em conjunto. E fizemos, inclusivamente, uma aposta... Não, e podemos fazer fact-check que o Jónia comeu um prato só de enchido. Farinheira. Só de farinheira. Depois tivemos que chamar o INEM, mas ficou tudo bem. Não, teríamos chamado o INEM se tivéssemos testado a aposta. Eu também, eu ia morrendo. Não foi nesse dia, foi noutro. E podemos dizer que é o cozido da Rosa da Rua, porque merece sempre que é em buffet e vale muito a pena. Não quero mandar as pessoas para o cozido da Rosa da Rua. Então vai em frente. Seguindo em frente, João Maria Joné, tu és a favor da independência da Madeira. Polémico. Há muitos anos pronto, que então não é polémico. Não é uma posição nova que eu tenha. Acho que a partir do momento em que se encontrasse um madeirense a favor da independência da Ilha da Madeira, era de se lhe dar. O facto de haverem muitos ainda ajuda mais a questão, porque um país que só nos dá problemas cada vez mais, e vou-lhe chamar país porque já estou a assumir a separação. Sim, claro. Só nos dá problemas cada vez mais na União Europeia, porque eles estão sempre a chatear-nos a dizer, então, mas tem um paraíso fiscal, e nós, não, ele é poncha, e o caraças, e eles, não, aqui é um paraíso fiscal, e nós, não, e pronto. E estamos sempre nesta conversa que causa mau ambiente, por causa de um bocado de terra em que
a malta come um pão inferior ao bolo leve com a mania que é melhor. E Polémico. metem Não, factual. E metem tudo. Tudo. Um gajo não pode tropeça em bolo do caco quando está lá. Não, Sou a favor do bolo do caco. eu também sou um bocadinho, não sou muito. Mas em tudo. Não é preciso estar bolo do Não, caco em e tudo. quando as hamburguerias gourmet começaram a enfiar bolo do caco em todos os hambúrgueres? Exatamente. Bom. Olha, se tivessem bolo leve, que é 47 mil vezes melhor. Yeah. No mínimo. Debatível. E com alho, e com debatível. manteiga de alho, também tudo o que há com bolo do caco, com bolo leve. Com o bolo leve é melhor. O bolo do caco exportou-se melhor, querem que eu faça? Não, pá, é isto. Claro, é a É corrupção o na marketing, madeira. é o marketing. É a corrupção na madeira que faz com que o bolo do caco seja exportado. Outra coisa desta que eu tenho forma. contra a Madeira são Não esgotes todas. São os clubes de futebol financiados pelo Estado, não é? Por aquele país, para irem à Europa em vez dos clubes trabalhadores que estão aqui no continente abolidos. E os que trabalham nos Açores? E que ainda por Santa cima Clara? Estão aqui, e no continente, Bacalhau? não, aqui no continente, não. Estão aqui em Portugal. Tens de começar a fazer essa aqui em separação. Portugal Exato, aqui abolidos, em Portugal, é separação. verdade, para é verdade. incluir os Açores e as selvagens que ficamos com elas, senão o cavaco fica triste. As selvagens ficamos porque tem focamões da Madeira e uma vez fiz um trabalho sobre a focamões da Madeira. E ninguém se pronunciou nas selvagens sobre a independência da Madeira, portanto, essas podem ficar. Não foram insolentes, podem ficar. Mas pronto, acho que é bom para a Primeira Liga não haver equipas lá, que é uma viagem chata de se fazer. E ainda bem que os subsídios acabaram um bocadinho. Mas pronto, é um sítio que eu no geral não gosto. Acho o Funchal dos exemplos mais horríveis de urbanismo descontrolado de Portugal. Aquilo é mesmo aflitivo a maneira como está feito. Tem um ambiente político irrespirável, odiei ir lá. Dizes às pessoas, eu disse a uma pessoa que isto custou-me, não é? Eu estou a fazer aqui fui lá em campanha, estou a fazer 18 distritos em 15 dias, isto custou-me, que isto está um bocadinho longe. Isto, uma coisa simples, pronto, simples de dizer. Longe é o Porto, que é 3 horas, isto é 1 hora, isto é ao lado de vocês do continente. Pá, é sempre esta conversa. Eu não tenho paciência nenhuma para empresários madeirenses, políticos madeirenses, nada, não tenho paciência. Só para os madeirenses. Pá, há uns madeirenses que eu conheço que até pronto. Mas olha, por exemplo, o Ronaldo também não tenho paciência nenhuma para ele. Mas ele também já deixou de ser madeirense, não é? Agora é e a família do sim. Ronaldo? Muito bem. Pronto, era isso. Não gosto muito da Madeira, processem. Quando fizemos o Sabe, episódio nós da temos Madeira, eu ouvintes acho que é na melhor Madeira. é melhor já nem ficar com o gripa. Sim. Que isto agora foi. Não temos a ver, já alguém foi ver? Sim, a maior parte da nossa audiência da Madeira vai Era. deixar de ser. Bom, terminadas as apresentações, vamos ao nosso café, que é o café do Luís. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Muito bem, Café do Luís foi uma escolha mais ou menos consensual entre Luís, nós qual é quatro. o teu café preferido? Exato, Delta? foi que o líder do PSD foi questionado várias vezes Bom num vídeo promovido nas redes sociais dos seus gostos pessoais, fílmicos, de livros, de filme, cinematográficos, cinéfilos, os seus ídolos, suas bandas preferidas, música e desporto. E clube também. Zé Pedro Silva e alimentação. Prato preferido. Tu vais fazer como? Vais fazer o mesmo questionário e vais rodando? Como é que tu pensaste Não nisto? sei, tu promoveste essa ideia e posso... vamos responder. Eu tinha a ideia que respondíamos às boa, mesmas boa, perguntas. boa, boa. Aqui a Mas é que são ideia é, muitas o Luís diz, anda toda a gente a pesquisar para saber quem é que é o Luís. Sim. Que é só ele e ele. Sim. E depois, então vão saber agora quem é o Luís. E eu pensei, Agora vão saber quem é o Zé, Maria, o E eu José. pensei, gosto dessa ideia. eu pensei assim, a quantidade de gente que anda à procura de saber quem são os Gés, os Joés e as Marias. Ainda por cima, as nossas informações não estão na net assim tão disponíveis como as de Luís Montenegro. Mas provavelmente pesquisa Quer dizer, mais As gente. minhas estão um bocadinho. Então vá. E então eu disse, devíamos fazer o mesmo. Foi Então eu vou foi só isso que eu questionar. pensei. Banda favorita? Mas tu tens aí a banda Mamonas Assassinas. Música favorita? Vira, Mamonas Assassinas. Clube? Aí com isso não se brinca, Sporting. Prato favorito? Mas eu pensava que ias dar a roda, porque uma pessoa tem que pensar Não, um bocadinho. eu estou a dar tempo para eles pensarem. Tu queres que toda a gente... ok, Sim, tu queres porque- fazer um... ok, faz faz a Fazer uma a uma, Então tá vá. bem. Então vá, banda favorita? Já disse, Mamonas Assassinas. Banda favorita? Rolling Stones. Banda favorita? Jungle. Eu também não sei o que é que é dizer. Digo jungle por questões Tem emocionais. mesmo que ser banda? Ou Pode pode ser, ser... Não, Não. dizia lá banda ou músico. Ok, desculpa. Banda ou música, então. É que eu não sei responder aí. Eu não gostava de ir porque eu nunca sei responder estas perguntas, percebes? Puseste-me aqui num... Põe o hino, pá. David Bowie.
Ok. Vou dizer os Beatles, só para irritar a Maria. Eu vou dizer Arlo Parks. Boa. Música... desporto favorito? Ver os outros a fazer desporto apenas. Kickboxing. O meu desporto favorito é futebol. Não O meu desporto favorito passou a ser o Luís Montenegro a jogar pádel. Livro favorito? E eu jogo pádel e já o desafiei para jogar. Livro de cheques, sim. Já leste muitos? É uma coisa que eu ando a fazer-se poucos e os melhores são os cheques carecas. Eu vou dizer o Estrangeiro, do Camus, que li há muitos anos e gostei muito. Nunca mais reli. Se eu soubesse que Jane vocês... Eyre. Cândido, Voltaire. Bom livro, dei na faculdade. Se eu soubesse que vocês iam fazer... Mundo Sofia. Que é para bater ali com o Montenegro. Ídolo. Ele disse ídolo? Disse o Maradona. O ídolo Diego Sabiam que ele Maradona. jantou com o Maradona. Foi? Pois foi. E olha, e num restaurante onde eu tive recentemente, Cozinha da Terra, em Paredes, que o restaurante é absolutamente... Eu soube disso porque vi lá as fotografias. O restaurante é absolutamente maravilhoso. Promovido por aquele clube que ele agora já não tem, assim, enquantra. Qual é o clube? Ele é do Porto. Sim. Da seleção. Eu vou dizer o meu ídolo, que era justamente aquilo que eu há pouco tinha para vos dizer. O meu ídolo era até ontem. Eu neste momento estou sem ídolo. Estou à procura de ídolo. Até devo ter que pôr um anúncio. Porque até ontem era o Miguel Esteves Cardoso. Depois dele dizer que a Carmen Afonso faz pensar, eu também me pus a pensar. E então descartaste Miguel Esteves Cardoso? Até ontem tive que pedir admissão do meu ídolo. E já mandaste e-mail, eu respondo. E estou à procura de outro. Pronto. Maria, um ídolo teu? Deus do céu. Um ídolo meu. Eu passo ao Johnny que eu tenho que pensar sobre isto. Theodore Roosevelt. Muito bem. Eu também teria que pensar, porque eu nunca tive assim... Excelentes aspiradores. Vocês foram pessoas de ter esses ídolos, não aquela coisa dos pósteres no quarto e assim, Tenho um mas livro de citações do Theodore Roosevelt que dorme ao meu lado. Imagina, eu tive pósteres da Shakira, mas eu tinha 12 anos, ela não é o meu ídolo. Ok. Era o próprio. Sim, claro. Em Balsa não é fácil. Patti Smith. Isso é um bom ídolo. Olha, a artista preferida de Jorge Moreira da Silva, se ele tivesse respondido a este questionário. Partilha-se ídolo. Já tinha o voto e vem da cá. Maria. Vem cá este ano. Patti Smith. Era perguntaste a música preferida. Música É preferida. difícil assim de repente estar a injustiçar gente e pessoas. Música preferida, vai. Música preferida, não sei. Eu já disse, vira. Portugal. Pronto. Não. Suzanne do Leonard Cohen. Pois é que estas perguntas são boas para ela. Ela vai sempre dizer coisas bem fixe. Mas é porque eu sou bué fixe. Ele parece irritado porque tu estás a responder bem. Temos que arranjar Ele está irritado por eu estar a ficar melhor em alguma coisa neste momento. O Joné também está a responder bem. Vou dizer Cola de Arlo Parks para ser coerente com a minha artista preferida. Eu não tenho que manter essa coerência. Eu gosto de todas as músicas de tens. grandes compositores de música clássica. Ai, que chato. Gosto, é verdade. Chato. Maria Gosto. Escolhe uma, porra. Marcha Não turca, sei, Mozart. pode ser, uma qualquer. Marcha turca. Cavalgada das Valquírias. Sim, todas elas. Hoje no O Carnaval mundo sabe que. Sim. Ainda não respondemos ao prato preferido. O prato preferido ainda não. Já Posso-te dizer... Bife com batatas fritas e ovo a cavalo. qualquer prato com bacalhau. Portanto, 1001 pratos. Yeah. Mas o cozido é uma boa resposta. Bacalhau não sei com se é. natas assim. Cozido de grão também. Sim, cozido, mas a resposta do Montenegro é claramente a passar-nos a mão pelo pelo, não é? Sim. Qual é o seu clube de futebol? É a seleção portuguesa. Clube de futebol, exato. isso toda a Só o gente Zé. Não, tu não podes responder. Essa também acho que os caras não respondem. Benfica! Ai, Olha, porque é que estás Podem interromper só a sempre emissão que eu a fiquei aqui com interromper uma... a minha resposta? Desculpa. Já é a 10ª vez. Desculpa. Diz lá a tua resposta. É um bocado chata, mas é carbonara. Adoro carbonara. Mas feita por alguém ou... Não feita por ninguém em particular. Se for por um italiano ou por uma italiana, em princípio é melhor. Mas às vezes eu também sei. Qual é que foi a melhor carbonara que já comeste na vida? a próxima era uma resposta filosófica. Olha, era um bocado. Mas até agora foi ali num sítio em Roma. Ali Foi ali num sítio. Roma. E não foi na Avenida de Roma, cuidado. Sim. Assim como quem sobe do Vaticano, mas passa por trás do Castelo Sant'Angelo, não sei como é que aquilo se chamava. Mas pronto, olha, foi a minha última. Eu gostava muito do bitoque que a minha avó fazia, mas e nunca mais comi um igual, portanto vou escolher o bitoque da minha avó. Que já não posso muito. Mas... filme. Caseiro. Maria Escácio, fiquei um bocado Desculpa, desconcentrado. estava a pensar no meu e só ouvi dizer agora. De outras pessoas ou os teus? Filmes caseiros. Qualquer Não tens nada para género. desligar assim. Eu vou dizer 12 Angry Men. Era o meu, cabrão. Mas podem ter os Podes mesmos. ficar, eu já copiei. Pulp Fiction. Ok. Sei lá, se não é o 12 Angry Men, tenho que dizer. Podes dizer aquilo que foste ver 30 vezes o português. Só Via para dar mais um Norte, props Via ao... Norte.
Eu, na verdade, só vi esse filme antes para o comentário. Eu, na verdade, só vi este filme 3 vezes. Eu não fui naquele dia em que disse que ia, em verdade, para nós. Vai pensando um bocadinho, série. Eu vou dizer Leftovers, da HBO. Grande série. Não podemos é ficar em silêncio. É porque séries para mim é muito difícil, porque eu tenho aquela questão de tento sempre ver. Agora, e hoje vou mandar as pessoas a um sítio. Eu tenho uma sugestão para ti que é 3 Duques. Isso foi o que disse o Montenegro. Foi. Eu tenho outra sugestão para ti que é o Fake Taxi. Ok. E não vou explicar. Não me podes explicar. Eu acho que vou escolher Mad Men. Ok. Eu vou escolher para filme... E Succession? Foda-se. Vou escolher para filme o Forrest Gump. E... Ok. Eu adoro Forrest Gump. E para série VIP. Muito bem. Boa. Muito bem. Acho que já estão todas ou não? Faltou alguma? Acho que havia para lá mais uma, mas se não apontaste, acho que também está bom, não é? Sim. O momento mais importante da vossa vida. Ele perguntou, foi o nascimento dos filhos. Pois, também ele dá aquela resposta, Sim. não é? Eu acho que ele foi tão parecido com o português médio. Eu não percebo como é que isto possa ser mau para ele. O momento mais importante. É quando tu vês que é falso. Qual é a sua rádio preferida? Rádio comercial. Ela sabe faltar dessa. Qual é a figura pública que mais gosta? Vasco Palmeirinha, tipo isso. Melhor podcast. Dia de reflexão, claro. Sim. Dia de reflexão. Não querem dizer o melhor momento da vossa vida? Analista, consultor político que mais gosta. João Maria Jornet, lá de longe. Pessoa de esquerda que mais gosta. Marias Caja, claro. Como tu a semana passada testemunhaste in loco esse amor profundo. Sim, Montenegro de facto tem uma admiração especial. Fomos almoçar ao mesmo sítio. Naquele dia que eu não pude ir almoçar? Sim. O dia de reflexão tem essa história muito engraçada. E sentou-se na mesa ao lado. Estamos a dispersar um bocadinho. Melhor momento da vida. Mas olha, este não é muito interessante. Mas então expliquem lá. Depois temos que avançar. Era só isso, não consigo escolher um momento, só um momento. Eu tenho muitos momentos muito bons na vida, não consigo escolher. Pois eu estou a contar que este ano passa a ter um. Ou não. Se calhar não vais gostar tu. Mas repara, o nascimento é fixe, mas a Conceição, tu tens é que ia ser o que ficava na memória. Dizer que... Não, exato, é esse o problema, não é? Sim. Mas Sim, para além disso, a malta tem sempre aquela coisa que é um bocadinho, enfim, pirosa, de dizer que é o nascimento das crianças. E eu digo sempre, então, e a Conceição? Aquele momento em que tu concebeste a criança. Pois, mas tu aí também tens 4 momentos. Sim, mas esse, repara, esse é mais banal do que o nascimento, não é? Tipo, à partida, não passaste por esse momento só 4 vezes, da Conceição. Às vezes pode ser uma pontaria. Pois, e também ser. houve uma pergunta que ele não respondeu. Mas eu acho que o meu é o Sporting campeão, porque eu só me lembro do Sporting ser campeão uma vez. Eu lembro-me 2 vezes, mas esta é de facto... Eu lembro-me mais alguma, mas ia dizer que também podia ter sido 8-0 ao Casa Pia, mas pronto, mas enfim, isso aí acaba por ser... Também há aquela notícia que saiu de que Portugal, em média, os portugueses só têm 7 parceiros sexuais. Se quiserem responder quantos parceiros sexuais é que já tiveram. 6. Luís Montenegro, não te bravo. Tiveste a resposta na ponta da língua. Tens um gajo de ser... Isabela... Esse gajo de ser 8,5. Não, eu vi essa notícia e pensei, olha, ainda estou abaixo da média, tenho que trabalhar. Não vou responder aqui. Eu também fiz... Bem, sim, também não. Os meus pais ouvem isto. Estou aí na sondagem quando ligam dizer 7, mas 7 que é 7 por ano, por semana, por mês? Por dia. Bom, não. Olha, muito giro este momento, as pessoas ficaram festa. a conhecer-nos melhor. Ficou alguma por responder? Penso que não. Eu acho que isto foi muito divertido. Foi. Nós podemos comentar o próprio do Montenegro. Podemos, muito rapidamente. Se essa coisa do... Olha, esqueces da viagem. A viagem? A viagem. Que ele também quer ir, que ele também a viagem foi uma agora muito recente, a casa do pai. A viagem... E não disse onde. Pode ser ali ao lado. É, sim. A viagem foi a que fiz do ano passado ao Rio de Janeiro. Qual é que é a pergunta? A viagem mais marcante? A viagem, sim. Não é viagem marcante, é a viagem. A viagem. Pode ser feita ou não. Todas as vezes que venho para aqui. Todas as vezes que vou aos Açores. Boa. Isso é uma grande viagem, mas eu uma vez passei 15 dias em Washington. Portanto, E uma vez passei 5 anos em Nova Iorque. Certo, mas ela está sempre, não é? É chato. Não foi bem uma viagem, não é? Mas isso não é uma viagem e não foi giro para ti. Eu gostava muito de ir ao Sabugal. Pois, só para se ver. Qual é que foi a tua viagem? É essa, ir ao Sabugal. Assim, uma viagem mais épica não tenho. Tenho. Já vos contei aquela viagem à Roménia pouco depois de uma revolução, que é engraçado, não é? Porque se vê coisas giras como fome, degredo e tragédia, essas coisas todas. Sabes uma coisa? Nas viagens há-se aquela coisa, eu odeio ser turista, odeio mesmo, eu odeio turistas na minha cidade. Tu às vezes mudas tipo, de acordo com a história que estás a contar, a maneira como pronuncias o R.
porque eu tenho pronuncio os erros consoante o tema, de facto. É uma coisa muito... Aquela vez vai à Roménia. Mas outras vezes vai à Roménia. Exatamente. Neste caso... Francisco Louçã. Rapidamente, sim. Mas é isso. Os turistas eu acho que é um bicho terrível. E portanto, também não gosto de sair. Portanto, aquela viagem que as pessoas todas têm de, sabes, de ir com a máquina fotográfica e ver os monumentos e não sei o quê. Acho que é uma coisa... E isso faz com que eu tenha que, às vezes, não só carregar nos erros, como fazer uma coisa que é, quando lá estou, tento simular que não sou turista, sabes? Quando uma pessoa disfarça, tipo... não queres estás numa fila para um monumento, mas estás na fila porque trabalhas, és funcionário. Não queres dar aquela parte fraca de não, eu sou mais um turista. E portanto, viagens é uma coisa que quanto menos turísticas forem melhores. Muito bem. Tirando ao Sabugal. No Sabugal eu quero tirar umas fotos. Temos que ir gravar de facto um episódio ao Sabugal. Está feito o café do João, da Maria, está feito o dia de reflexão. Zé, já se queria ir embora. Zé também. E agora vamos mesmo à nossa reflexão. Vamos refletir. Vamos então, eu sei que o Joné não quereria talvez, mas temos que ir, primeiro vamos despachar este assunto, mais uma investigação judicial, neste caso da Madeira, que incide sobretudo em 3 negócios que envolvem dinheiros públicos e interesses privados, o teleférico do Corral das Freiras, o licenciamento de uma urbanização na Praia Formosa e os novos autocarros do Funchal. Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional e demissionário, neste caso já é demissionário, está a ser investigado, e Pedro Calado, até então presidente da Câmara do Funchal, também. Zé Pedro Silva, daquilo que viste, há muita gente que ficou incomodada com o facto da postura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de ter 2 pesos e 2 medidas em relação ao que se passou aqui com António Costa e o que se está a passar com Miguel Albuquerque, mas a verdade é que os seus poderes constitucionais estão um pouco limitados para convocar para já eleições. Portanto, temos aqui um cenário na Madeira de, basicamente, os destinos da ilha suspensos, porque Miguel Albuquerque não queria sair, acabou por sair, porque o PAN disse... bem, não foi um abate, mas quase um abate do Presidente do Governo, o que não deixa de ser engraçado, porque só tinha um voto e, portanto, o PAN é que foi decisivo neste problema todo, e entretanto fica de facto tudo mais ou menos em suspenso, porque vai o orçamento regional a votos, mas em princípio vão ter que arranjar outro presidente, depois entretanto já vão ser convocadas eleições, que é o que me parece Marcelo quer. Achas que isso vai afetar aqui as eleições legislativas, ou o que se passa na Madeira fica na Madeira? Isso afetar, deste para a volta para depois de uma conclusão um bocado diferente. Afetar, não faço ideia. Sabe? Eu tenho aquela teoria de que as nossas ilhas não afetam assim tanto. Há sempre aquelas questões, então como que então fizeram um acordo? Mas as coisas são muito específicas, não ia por aí. Tenta-se sempre tirar essa leitura, não é? Sobretudo nos Açores interessa imenso ter essa leitura, e não digo que esteja mal ou não fazê-la, mas... Os Açores que vão ter eleições esta semana. Exatamente. E portanto, não sei se se faz essas leituras. Eu acho que da Madeira interessa mais, talvez, ver a coisa por outro lado. Que é assim, o tempo que Miguel Albuquerque levou até perceber que estava metido no chamado, em termos jurídicos, molho de brócolis, ser de facto a rapariga do PAN e o PAN, porque eles também andavam ali de candeias às avessas, a meter aquela gente toda na ordem, porque Montenegro não falou, aquela questão toda da autonomia, já se sabe, não só da autonomia política da região, como da autonomia também dos partidos, neste caso do PSD, já se sabe isso tudo, já se sabe que Montenegro não podia admitir ninguém, nem fazer nada, nem coisa. Agora pode fazer uma coisa, que era aparecer no primeiro momento e dizer, efetivamente, e no dia em que plantaram cartazes sobre a corrupção e tudo isso, e as éticas e não sei o que mais, podia ter aparecido e tinha ter dito óbvio que não há condições, portanto eu peço ao meu correligionário, que se não fosse outra coisa, não é? Que dê espaço para uma solução alternativa e tudo isso. E andou completamente a fugir com o rabo à seringa e a dizer que... Disse uma coisa para mim extraordinária, que foi, em termos políticos não se alterou nada. Foi tudo preso ali, quer dizer, não ficou ninguém na ilha. Tudo aviões com gente detida, e o outro diz, não aconteceu nada. Na Madeira, o que é que... Deixa-me cá ligar assim, quer ver o que é que se passou na Madeira, que eu não vi nada. O homem é doido. Portanto, é evidente que se passou uma coisa em termos políticos muito graves. Claro que é doido, gosta mais das couves. Ele e o Paiva. Exato, nunca. A banda preferida da Coldplay, tu estavas à espera do quê? Exato.
Viva lá a vida! Exato, viva lá a vida! Mas, portanto, é óbvio que isso é estrambólico, não é? Quer dizer, uma pessoa que não vê que suspeitas tão graves possam ter consequências políticas, e isto não tem nada a ver com separações de poder, nem nada disso. Obviamente que suspeitas graves daquela natureza. Porquê? Porque as suspeitas são de crimes cometidos no exercício de funções políticas. É preciso chegar ao pé do Luís, que já conhecemos bem o Luís, mas o Luís é que não nos conhece bem. Então nós temos que chegar lá e dizer, olha, as suspeitas são sobre o exercício das funções políticas. Assim, é preciso que o Zé chega ao pé do Luís. O Zé, exatamente. Tens que falar de ti como o Miguel Veloso. Exato. O Zé tem que ir falar com o Luís e dizer, olha, quando as suspeitas são sobre o exercício de cargos, de funções públicas, de cargos políticos, as coisas estão relacionadas e, portanto, sim, tinhas ali um problema político. E a justiça funcionou neste caso bem ou deixou-se lindamente mediatizar? Lindamente, como tu vês, eu até inventei profissões à conta disso. Repara, nós temos um diretor da PJ que, mal ou bem, atenção, eu estou só a analisar, não estou aqui a qualificar, mas que gosta do protagonismo. Eu ainda hoje estou para saber quem é que plantou a fotografia privada de um rendeiro de pijama, porque aquela fotografia apareceu. Ainda hoje estou para perceber o que é que foi aquela coisa louca quando apanharam um jovem desequilibrado e que com certeza não precisava de prisão, mas de acompanhamento, e se fez que era as autoridades a conterem um atentado em que teriam... Eu cheguei a ouvir, não sabemos qual é que seria o número de vítimas, portanto no limite poderia ser... no outro dia ontem fez um tweet com graça a dizer, é engraçado como o diretor da PJ sabe os nomes dos jornalistas todos, o primeiro nome de toda a gente. Pronto, exatamente. E eu achei, está um comentário engraçado, porque de facto muitas vezes é preciso a pessoa apresentar-se, e no caso para o diretor da PJ já passar o tempo a conversa com eles, não foi preciso. É isso, e portanto já se percebeu isso, e eu acho isso sempre perigoso, tanto do lado do Ministério Público como do lado das polícias. Acho sempre que quando há uma tendência para haver protagonismo, quando há interesse em ter atenção mediática, acho isso perigosíssimo, não é? Porque depois exercem as suas funções com base também nesse espalhafato que querem ter, e lá está, conferências de imprensa, tudo isso, não era nada a que estivéssemos habituados. Em teoria, um diretor nacional da Polícia Judiciária não vem fazer conferências e justificar coisas, isto não é, e isto põe em causa depois questões de confiança e tudo isso, e lá está, se tu me perguntar, então mas e politicamente, será que fazem isto nestas alturas para ter... Eu aí acho que é uma acusação muito grave que eu não sou capaz de a fazer. Não tenho coragem de dizer sim, eles tiveram a guardar isto para... Não tens a coragem de Maria João Avilés. Exatamente, para influenciar eleições. Agora, sei de uma coisa, sei que com estes gestos me deixam a dúvida. Porquê? Porque eu perco a confiança e começo a achar, está aqui de facto uma gestão, não é? Que não é uma gestão pura da investigação, portanto temos aqui tudo, estão aqui os suspeitos, estão aqui os indícios, vai ao magistrado, o magistrado lê, aprova as diligências, arrancam, fazem. Não. Parece-me que há aqui uma coisa de combinar aviões, jornalistas, e quando eu vejo todo esse espetáculo, digo, então se calhar... Sim, os jornalistas foram convocados para comparecer na Madeira. Se calhar ele diz que não, e eu tenho que aceitar que... E ontem eu pensava nisso. Eu ontem olhava para o diretor nacional da PJ e dizia assim, bom, este senhor disse uma coisa, eu, enfim, tenho que confiar. Há outros senhores que disseram outra. Nós temos que fazer uma coisa, que é, alguém está a mentir. Sim. Não há hipótese, não é só um milagre que podia ter as duas versões serem verdade. Portanto, nós temos pouco esse exercício de alguém dizer, uma espécie de fact-checking, mas não fact-checking, não pode ser um polígrafo. Tínhamos de ter um fact-checking que era, ok, este senhor disse que não teve qualquer intervenção e há aqui estas suspeitas que houve. Temos que saber a quem é que mentiu. E nunca se sabe, estas coisas ficam, dizem o que querem e tudo isso. E, portanto, eu acho que é quando se vê todas estas operações e este interesse mediático que há, eu fico mais preocupado e fico com mais dúvidas se há ou não segundo as intenções. É o que eu tenho a dizer. Joné, quem é que fez figura de palhaço, se calhar esta expressão, no meio deste caso todo? Luís Montenegro, Miguel Albuquerque... eu diria que poderás elogiar Marcelo Rebelo de Sousa pela sua postura ou não. Há muita gente que o criticou, mas ele de facto, como eu tinha dito, está meio preso às suas próprias competências. Muita gente diz que ele andou, e nós já falámos disso aqui, muito tempo a falar da maioria absoluta de António Costa e depois convocou eleições e que agora, por ser o PSD, tem outro registro. Mas o facto é que ele não pode, neste momento, fazer grande coisa.
Quem é que esteve pior, vá? Se não quiseres usar a expressão palhaço para não ser indecoroso, quem é que esteve pior neste caso? Ou justiça, se quiseres. Eu primeiro gostava de manifestar a minha surpresa com o facto de haver suspeitas de corrupção num território insular, governado há 48 anos pela mesma força política, em que essa força política fazia questão de controlar imprensa local, com quem é que as pessoas estavam em público, e havia um conceito muito vago de democracia durante muitos anos. Não estava à espera que num sítio com esse caldo cultural houvesse corrupção. Normalmente, como todos sabemos, nas ditaduras não há corrupção. Pelo menos não vem nos jornais, portanto não existe, não é? Na nossa também não houve, nunca veio no jornal. E isso é o meu primeiro ponto, de estupefação com haver corrupção na Madeira, não estava à espera. Daqui a nada vão-me dizer que as câmaras que são de um partido, do PS ou do PSD, desde o 25 de Abril, estão a favorecer pessoas desses partidos, ou uma coisa assim maluca dessas. E pronto, a partir daí, avaliação da situação. Marcelo Rebelo de Sousa, não percebo as críticas, estou a gostar, que é, tenho 2 meses, não sei qual é que é a vossa pressa, daqui a 2 meses, quando puder decidir alguma coisa, decide. Mas noutros casos ele foi dando sinais e neste não está a querer dar. Da outra vez ele avisou, se acontecer X, faço Y. E ele agora está calado. Esta é a maioria de António Costa, etc. Por isso é que ele foi sempre dizendo, olhem, se isto acontecer eu faço isto. E ele agora não diz isso. Ele agora está naquela não vamos esquecer do caso das gêmeas, que ele deve querer aparecer o menos possível. O que ele disse foi, a partir do momento em que a demissão acontecer, eu faço. O que ele traçou aqui foi, a partir do momento em que a demissão acontecer, eu vou ter que tomar decisões. E a demissão ainda aconteceu mais ou menos, não é? Aconteceu sem efeitos imediatos e não sei o quê. Portanto, acho que ele agora está a fazer bem, não é por ter feito mal anteriormente que ele devia criticar agora por ele fazer bem, não devia. No outro dia disse isto, é aquela mania de, mas roubou um penalti para a minha equipa, portanto agora é bom que esse gol tenha sido anulado, mal anulado. Pá, não é? Dois erros fazem 2 erros, não fazem uma coisa boa. E portanto, aqui pareceu-me bem. O Montenegro, desastroso, também já falei disso 1000 vezes e é evidente, não é? Havia uma situação óbvia de cavalgar isto para, estão a ver, eu sou forte com os fortes e a corrupção para mim não passa e não sei o quê, e afinal teve que ser a senhora do PAN do podcast de masturbação a ter algum sentido de Estado. A interromper o coito, olha, estás a ver? Ora, não era para ter dito o coito regional. E o nível. E quanto ao Miguel Albuquerque, ao Pedro Calado e tudo mais, boa sorte. Isto eram coisas que já tinham sido denunciadas há um ano por um deputado do PSD que, entretanto, foi completamente ostracizado, como é óbvio, porque denunciou isto, que é o Sérgio Marques, que foi obrigado a demitir-se da Assembleia da República, não sei o quê, porque de repente perdeu as condições regionalmente, porque disse, olha, há aqui umas relações altamente impróprias entre os grupos económicos da ilha e o governo regional. Nunca ninguém tinha reparado que havia grupos económicos madeirenses a ser favorecidos pelo governo regional, era daquelas coisas que apanharam, é daquelas coisas que apanharam as pessoas de surpresa mesmo. E vê-se, aliás, uma pessoa vai à Madeira e pensa, o que não há aqui é grupos económicos, nomeadamente ligados à hotelaria e ao imobiliário, a serem beneficiados. Isto está claramente aqui uma coisa com regras iguais para toda a gente. Vê-se. Portanto, pronto, boa sorte é uma boa coisa para se dizer. Se ainda quisessem ser um partido que ganhava eleições, punham lá o Sérgio Marques, que foi a única pessoa que se marcou decentemente desta merda. Mas não sei se têm capacidade para isso. E a minha conclusão final é que o poder durante muitos anos faz muito mal a qualquer um e, portanto, é bom rodar. E o que aconteceu na Madeira não afeta o PSD? Essa pergunta não me tinhas feito a mim, mas por acaso discordo muito do Dr. Zé Pedro Silva nisso. Porque acho que afeta imenso, afeta a credibilidade do PSD. Mas ele ia apresentar o seu quadro macroeconómico, não é? As suas apresentou, propostas económicas. Apresentou, mas ninguém quis muito apresentou saber. Depois de almoçar connosco. É verdade. e o quadro macroeconómico diz o seguinte, então, passo 1, cortar impostos, passo 2, pontos de interrogação, passo 3, crescimento de 5% de salário médio aumenta, o maior país do mundo.
Que é bom, não é? É um quadro macroeconómico trabalhado, com cuidado. Sim. Então, a gente baixa impostos e, portanto, fica aos Estados Unidos. Mas ao menos não mente, é honesto. Ninguém sabe como é que vai acontecer, mas nós sabemos o resultado final. As pessoas querem saber logo tudo. Não fazem promessas, pois. É impressionante. O segredo é a alma do negócio. Calma. Eu, no outro dia, eu agora ando a ver clipes de pré-campanha de 95. Porque seria uma situação análoga a esta de alguma forma, porque é o PSD no poder há muito tempo e o PS a tentar tirar o PSD de lá. E o Cavaco dizia coisas que eu penso, de facto o Costa diz essas coisas, tipo, não temos uma varinha mágica, não podemos resolver, varinha de condão, até foi o que ele disse, não podemos resolver tudo de um dia para o outro, estas coisas demoram tempo, é preciso ter cuidado. E o Guterres dizia, não, porque é que isto não já está tudo tratado? E porque é que 95 é o Fernando Nogueira com o Guterres, não é? Acaba por ser o Fernando Nogueira, mas eu ainda vou, eu comecei a pré-campanha em 94 no Parlamento Europeu, portanto ainda vou consumir arquivos da RTP assim. Que é para os nossos ouvintes e telespectadores de YouTube saberem como me preparo para este programa com coisas que não digam mais de lado nenhum. Ora bem, está lá no nosso contrato. Só podes consultar os arquivos para o dia de reflexão. Pronto. E achei graça esse paralelo, mas isto obviamente fragiliza o PSD na mensagem anticorrupção, que não é política. Não é fazer política, chamar gatunos às outras pessoas. Não é mesmo, tipo, escolham outra coisa para ser. E depois, até pegando no cenário macroeconómico, era preciso haver uma proposta do PSD que seja alternativa ao que o PS faz. Em termos práticos, tipo, onde é que eu apostava mais do que o PS? Onde é que eu punha mais dinheiro que o PS? Que setores é que eu priorizava em vez do PS? Em vez de dizer, não, mas vocês fazem tudo mal e o país parece a Venezuela e não sei o quê, depois um gajo vai ver isto, está a crescer, não há desemprego, pá, não dá. É preciso uma mensagem construtiva e não destrutiva, se as pessoas se sentem bem. E depois, para a terceira coisa, só para discordar também, dos Açores, porque se calha, isto já é muito mau. Repara, é uma semana, domingo é a convenção da AD, segunda-feira, cenário macroeconómico, sai um deputado do PSD para o Chega, terça-feira sai outro, quarta-feira, Madeira. De semana toda, que era suposto ser uma coisa porreira, é uma coisa de merda. Estraga-te a campanha toda. Mas aí há um deputado que saiu, que voltou. Sim, mas eu acho que isto, o que eu digo é, acho que isto obviamente afeta a campanha do PSD, estraga tudo, apodrece tudo o que podia ser positivo. E ainda tens o desfecho das eleições nos Açores. E era isso que eu ia. E agora ainda tens o desfecho das eleições nos Açores. Se calha o PSD poder governar com o Chega outra vez, ainda por cima poder ser só com o Chega, que é o que a sondagem da Católica diz ontem, pode ser da mesma maneira, que eu acho que é uma maneira airosa de fazer uma coisa horrível, que é dizer que se cedeu ao Chega, no entanto serem só pontos do programa do PSD, porque aquilo Chega dos Açores, como chega em muitos sítios ao PSD, é a direita do PSD, portanto, partes de direita do programa, mas seria obviamente péssima gestão de imagem. É uma coisa que eu estou a dizer que não vou fazer, já há um precedente que eu estou a renovar de fazer. E, portanto, se o PSD não ganhar com maioria absoluta nos Açores, vai ser um mês de campanha em que o PSD vai estar a negociar com o Chega nos Açores, enquanto está no continente a dizer que não negocia, que é exatamente o que o Pedro Sanches fez ao PP e ao Vox, curiosamente, foi perdas regionais, que chama imediatamente eleições, que é para a campanha acontecer, enquanto o PP e o Vox estão a negociar, e o PP está a fazer cedências ao Vox, e ele está a escarrapachá-las todas nas notícias, tipo, estão a ver, radicais estão a ceder aos fascistas, e resultou, o gajo ganhou no sentido de permitir-lhe formar a maioria. Portanto, isto está-me a cheirar que pode correr muito mal, mas espero que não, espero que o Bolívar tenha maioria absoluta e que venha uma boa notícia. De vez em quando dava-me jeito. Maria, o Luís Montenegro falou também, foi apanhado a falar, de uma onda da AD, pelo visto essa onda está a levar muita gente do PSD. Quem é que achas que vai sobrar daqui a umas semanas? Não sei, mas eu gostei da fotografia da onda da AD que o José Pedro Silva publicou. Era muito mexuruca. Marchão. Quem é que vai sobrar? Bom, sobra Luís Montenegro, certamente, muito contra, penso eu, que a vontade de algumas pessoas dentro do próprio partido. Sobra tanta gente. Não foi quase ninguém. Vocês também são maus. Sobra Nuno Melo, sobra Gonçalo da Câmara Pereira, sobram logo aí, sobram 3. Esta transferência, acho que falámos na semana passada sobre a transferência de gente do PSD para o Chega, e acho que há provas dadas de que, de facto, é o pior do PSD que está a passar para o Chega. Tanto que Mala de Abreu já foi retirado das listas do Chega. Fez um duplo serviço ao Chega. Exato.
passou a percepção de transferência e passou a percepção de que o Chega é que tem cuidado com o background check das pessoas. Na verdade, não foi uma questão de background do Chega, foi uma questão de notícias que saíram e o Chega não teve, mas o Chega permitiu ao André Ventura dizer tipo, para aqui não há bandidos como no PSD. Isso é potente, obviamente preocupante, mas potente. E bandidos há muitos ali dentro, mas isso o tempo revelará. No caso destes escândalos de corrupção, o que mais me preocupa, além da forma como se lida com dinheiros públicos e como se gera dinheiros públicos, que é criminosa, é o facto de estarem a conseguir passar uma narrativa de que todos os políticos são corruptos, menos uns que são antissistema. Sim, eu dizia-vos no outro dia no nosso chat que abria-se a televisão e era isso que parecia. Aliás, no outro dia depois fui ter com uns amigos da minha idade e um deles pois, isto agora os políticos são todos corruptos. Pois, a questão é que, ou seja... Ao contrário de antigamente, em que não havia muito corrupto. Não, mas enquanto antigamente se conseguia passar um bocadinho, conseguia marcar-se a imagem de que de facto alguns são corruptos, mas a maioria até são sérios, de repente no último ano, um ano e um mês tem-se tornado, são quase todas as semanas há uma notícia, há um escândalo, há um indício de corrupção, e já caiu um governo à conta de uma suspeita de corrupção e agora cai outro. Parece que a justiça também vai a eleições. Parece que a justiça às tantas também tem a sua própria campanha eleitoral. E eu, reparem, não quero com isto dizer que os casos de corrupção devem ser abafados ou escondidos ou não lidados com, mas preocupa-me a forma como é feito, o mediatismo destas coisas todas, não é? E já falámos sobre isto quando foi a Operação Influencer. Há coisas que devem ser mantidas em sigilo, especialmente quando se trata de pessoas com cargos muito importantes, e que devem ser mantidas em sigilo até se ter uma prova, um indício concreto, não é? Um diz que disse. No caso da Madeira parece-me que seja um bocadinho mais do que um diz que disse, aliás. Acho que não é novidade para ninguém, há muitos anos que se fala na corrupção da Madeira, nos jogos de poder na Madeira, inclusive nas possíveis ligações de altos cargos do PSD da Madeira com empresários e favorecimentos. Não é novidade, acho que não surpreendeu ninguém. Acho que não há ninguém que ouça a corrupção na Madeira e fique, não acredito, não posso. Pareciam todos tão íntegros. Não parecem. Minha mãe disse que há poucas que o Miguel Albuquerque parece que foi a um casting de mafioso. Sim. Pois também não ajuda. Mas quando mete o fato riscado, parece que o nível físico também não. Mas é que ele escolhe muito o look de. Mas o nível físico e a maneira como ele se veste e como se penteia, ele escolhe mesmo o look de mafioso. E como disse o Zé Pedro Silva da outra dia, fuma eggs como se fosse um cheiro. Sim, está com os eggs, fumam com a Eu mostrei esse tweet a muita gente. Não sei se alguém tinha que também dar-lhe um toque, Miguel, se calhar. Tem cuidado, pá. Se calhar em casa até o ouvido. Ele se calhar até sai de casa ainda mais mafioso, mas até. Mas por exemplo, não é o caso, Exaltino, não sei quem é. Se levas a arma aí é demais. Não sei quem é que aqui já se cabeça de cavalo da segurança. Pá, Miguel, não é um saco com corpo. Olha aí, Miguel. Então tu levas um corpo. Saco de lixo. Um mindinho a pôr na bagageira de manhã, à luz do dia. Exato. Bolas, Miguel. Olha, na Madeira não faziam nada até há uns tempos. Faz como o Exaltino, que tem o ar mafioso. Pois, tiveram que ir aviões de carga. Já não há mafiosos como antigamente. 200 pessoas para a Madeira. Então está a aprender tanta gente, é que a gente agora só vem cá daqui a 50 anos, portanto diz agora temos a levar estes e coisas, e agora é as próximas gerações. Mas bom, Maria, sim. Não era isso que eu tinha para dizer, não tenho mais nada para dizer. Sabes que eu, quando fiz campanha na Madeira, aquilo tinha um nível de... Só avisar que temos meia hora, ainda temos mais temas. Quando foram as diretas do PSD na Madeira, foi a primeira vez em muito tempo que a facção do Alberto João e do Miguel Albuquerque se uniu, porque uniram-se à volta da ideia de que este Pedro Calado, que era próximo do Alberto João, ia ser o sucessor do Miguel Albuquerque, que ele já tinha ganho as eleições no Funchal, e isso tinha sido a afirmação dele. E então foi a primeira vez que o partido na Madeira se uniu todo à volta de um candidato, que era o Montenegro, que estava tipo a consumar esta união, digamos, e portanto o partido tinha que estar todo junto e não sei o quê, e ninguém apoiou o Jorge Moreira da Silva. Eu andava com o Jorge na rua e tinha alguma graça, porque ele dizia tipo, eu conheço aquele gajo tipo de JSD há 40 anos, e o gajo tipo à frente de nós na rua tipo desviava-se.
houve um gajo a quem ele falou, tipo, estendeu a mão para testar alguma coisa, ele tipo, fugiu como se não pudesse estar ali. O ambiente irrespirável político que ele tinha, eu achei... Nunca tive numa ditadura, que eu uma vez estive em Marrocos, mas era pequenino, não tinha idade para perceber. Nunca tinha estado numa ditadura e acho que é capaz de parecer um bocado aquilo. Mas tu sabes, agora com isso de falaste do Pedro Calado, muito rapidamente fizeste-me só lembrar uma coisa. Eu tinha uma técnica, se eu fosse detido pela PJ destas coisas, eu tinha uma coisa para interrogatório, que era comia, não era um dente de alho, era uma cabeça de alho. Olha, vinha de alhos. O que é que acontece? A PJ está lá, a PJ não, neste caso resolvido pelo juiz, estás lá 2 minutos e mandam-te embora, não é? Porque já não aguentam o pivete. E eu pensei mesmo nisto, digo assim, vou como alho e eles não me vão querer ouvir. Porquê que tu elaboraste tanto este pensamento? Uma pessoa nunca sabe. Mas também podias pôr um alho no coisa. Não, ia ficar com febre. Não, mas isso aí dá-me um bendo, não? E ouviam-me. Dizem que sim. Não, mas neste caso, Alfama dizem que sim. o Presidente da Câmara do Funchal tem a melhor coisa possível, porque ele chama-se Pedro Calado. Portanto, basta aos juízes dizer, então como é que é? Chama-me teu almoço, sou Pedro Calado. E ele fica... Eu antecipei esta piada na minha cabeça. Eu também, não queria dizer que é boa. Não, esta estava com medo. É boa! É boa como? É boa. Então o senhor foi corrompido, sou Pedro Calado. E ele não fala. Então... Pá, eu acho isto genial. Quer dizer, eu acho isto... Como é que o juiz vai ouvir se está permanentemente a dizer calado? Ele tem que respeitar o tribunal. Desculpa. Muito bem. Se vocês não se preocupam no dia em que forem ouvidos, eu acho que... Então o que vocês dizem eu preocupava-me mais. Exato. Continuando, vamos não, então... acho que mais cedo ou mais tarde vamos ser ouvidos por fazer alguém. um bocadinho um ponto de situação ao país, às cidades, às terras, às regiões, ao que vocês quiserem. Dedicar um bocadinho mesmo aos Açores, é triste. Aos Açores, vamos para a semana, porque temos os resultados. Vamos lá. Vamos, sim, senhora. É triste mesmo. Agora temos o patrocínio da SATA e vamos todos aos Açores. Mas se quiseres podes encaixar naquilo que eu vou dizer, porque eu vou falar de 2 temas de Lisboa e outro nacional. A economia portuguesa fecha 2023 com um crescimento de 2,3%. Ainda tínhamos aqui 2 eventos da semana passada, mas um iria acontecer dia 3 de fevereiro, que é a manifestação dos nazis no Martim-Moniz, que entretanto foi cancelada pela Câmara Municipal de Lisboa, porque a PSP considerou que havia fatores de risco não controláveis, e a, diria, grande manifestação dos polícias em Lisboa, que ainda prosseguem o seu protesto. Acho que ontem ou de ontem para hoje, alguns dormiram mesmo à frente do Parlamento. Voltando a ti, Zé Pedro Silva, eu sei que são tremas, sim, são tremas de facto. São temas muito diferentes, mas tu sugeriste a economia, surpreendeu-te, foi um número que surpreendeu, e depois se quiseres ir aos outros, estás à vontade. Hoje é mais... A economia surpreende, como é evidente, porque tu tens sempre um discurso que é permanentemente catastrofista, mas eu sempre defendi a mesma coisa, é dos dois lados, porque agora o que faz o Partido Socialista é eles andavam aí a dizer que não sei o quê. Fizeram exatamente o mesmo que o Governo de Passos Coelho, exatamente o mesmo. Vamos comer pedras, cavaco, espiral recessiva, é sempre assim, quer dizer, nós somos altamente destrutivos com as nossas próprias conquistas e com tudo, mas agora estes números são o que são, e são bons, não há volta a dar. Há coisas a discutir. São melhores do que o Governo achava que iam ser. Exato, quer dizer, é tudo é uma perfeita festa, mas isto prejudica muito quem anda sempre com um discurso que eu também sempre digo que é populista, como os populistas, apesar de parecerem sempre mais elegantes, mas para mim é farinha do mesmo saco, tem outro rótulo, não é? Isto é como os vinhos e as coisas todas. Há vinho que é rigorosamente igual, mas que é engarrafado para várias marcas, e portanto há um rótulo mais bonito e marquês de não sei o quê, e o outro um bocadinho mais tosco. Mas o populismo é o mesmo. E portanto há partidos que andam para aí a dizer que estamos sempre, que somos e que não sei o que mais, e tudo isso tem agora que responder, e que então caladinhos. Eu acho que há um problema aqui, porque eu não queria perder muito tempo com esse tema, porque me interessa mais hoje, portanto vou resumi-lo já. Partidos é a tua maneira de dizer iniciativa liberal? A iniciativa liberal é o que está mais prejudicado nessa coisa toda. Desculpem lá o meu comportamento obsessivo. O Mourinho, a certa altura, dizia há equipas para falar do Barcelona nas conferências de imprensa do Real Madrid. É tipo isso, sim. A iniciativa liberal entra muito nesse populismo, é a questão da TAP, que eu já defendi várias vezes, é nesta questão da economia, portanto, mas serve para o eleitorado deles, vai tudo na conversa, com o Guimarães Pinto lá, para mim, o Guimarães Pinto, de facto, a coisa verdadeiramente importante que fez é o rei do bidé, eu acho que ele no bidé teve muito bem, mas em tudo o resto é um bocadinho de conversa da treta. Aí a malta cai e pronto, enfim. E por isso é que eu em tempos apoiei o partido, apoiei entre aspas, achava que era aí cheguei a votar, e hoje em dia destruíram-se, acho que é só mais um lá a dizer que, meu Deus, isto, e por isso vais votar o socialismo, a Venezuela, não. Ainda não sei, genuinamente não sei nem quem vou votar, mas se até lá me decidir, mas eu duvido muito que não votem em branco. Então, não há nada. Hipótese? Não, Bloco de Esquerda não é hipótese. Queres ir aos outros 2 temas? Ou qual deles?
Sim, sendo certo que na questão dos dados económicos ia dizer uma coisa, é preciso que se faça uma coisa muito simples, porque todos estes dados é muito difícil do dinheiro depois chegar às pessoas, não é do dinheiro, aqui o dinheiro é uma expressão que eu estou a usar altamente simplista, porque como é evidente não vamos estar aqui com termos, mas as pessoas ouvem isto. Os resultados é que a economia cresceu em 2023 2,3%, que é um crescimento, de facto, então para Portugal, inédito. Mas os nossos bolsos continuam vazios. Mas é que as pessoas sentem isso, de facto, porque parece em Portugal que tu tenhas mais folga, mais almofada ou menos almofada, tirando quando vais ao charco. Quando vais ao charco tem que se cortar pensões, cortar salários, cortar tudo, aumentar portagens, fazer tudo, e tudo porque não há onde cair morto, não temos onde cair morto. Mas quando não é essa gravidade, e quando andamos aqui um bocadinho mais para trás, um bocadinho mais para a frente, parece que as pessoas, o rendimento das famílias, a carga fiscal sobre as famílias e as empresas se mantém inalterada. E, portanto, flutua a economia, porque nós somos uma economia pequena é sempre muito influenciada pelos ventos lá fora. Parecem dois universos paralelos. Nós não temos uma economia forte, robusta, altas indústrias, não temos nada disso, não é? Portanto, andamos sempre muito mais à mercê e há um ano ou outro corre um bocadinho melhor. Mas quando corre melhor isso não chega às pessoas, parece que é um pouco indiferente. E as pessoas sentem isso. Portanto, agora quando Pedro Nuno Santos aparecer aí a dizer, estão a ver, eu não vos disse, e a malta diz, eu ganho 800 paus, meu. Tenho que ter creche gratuita, autocarros gratuitos, não tenho onde cair morto, e portanto essa coisa não é de quem ganha 800 paus, é quem ganha 1000 paus para cima. A vida das pessoas que ganham menos de 1000 paus, que é a prioridade do governo, e digo isto sem defender ou atacar a lógica macroeconómica do governo, mas onde as pessoas sentem é quem ganha pouco, mesmo pouco. Aí há uma diferença, o crescimento da economia está a ser mais sentido por essas pessoas do que, por várias razões, por questões macro, como tu dizes, eventos internacionais, que é os trabalhos que valiam menos, agora estão a valer muito mais porque há menos pessoas a fazê-los, ou tudo o que seja construção civil, trabalho doméstico, essas coisas estão a valorizar muito. Está a haver uma redução de desigualdade provocada pelo mercado, que está a ser engraçado para todos os catastrofistas que diziam que a desigualdade tinha que ser combatida pelo Estado, mas há coisas específicas de Portugal. As prioridades macroeconómicas do governo são vou dar mais dinheiro a quem tem menos. Portanto, é normal que pessoas... Aí já tínhamos que entrar nas lógicas, e é que eu acho que, neste caso, a direita ou centro-direita se podia distanciar imenso do PS e não se distancia, até porque o que é que Pedro Nuno Santos foi dizer no seu congresso de gola alta? Nós vamos continuar a arrecadar impostos e depois vamos dando às empresas, neste caso é através dos subsídios aos setores que ele considera estratégicos, o que é maravilhoso. E às pessoas é a mesma coisa. Ainda esta semana, quando eu via Carlos Moedas a ficar orgulhosíssimo das 1500 casas que entregou, chaves que entregou, eu ouço isso, até fui ao Twitter dizer isso, eu ouço isso desde quando era o combate às barracas e tudo isso. Eu não percebo como é que os políticos não percebem que dar casas às pessoas e entregar chaves são péssimas notícias, porque isso é pobreza. O político orgulhar-se de ter que dar chaves não percebe que está apenas a ter a obrigação de dar habitação a pessoas que não a conseguem comprar, não é? Mas nós aqui achamos que a pobreza é um orgulho para a política. Olha, eu estou a ajudar os pobrezinhos, esta coisa quase como o mecenas, o benfeitor, o filantropo. Os políticos são filantropos. Quando Carlos Moedas faz aquilo, eu olhei para aquilo, eu teria vergonha de dizer que em 2 anos entreguei 1500 casas, porque significa que há 1500 famílias que não têm hipótese nenhuma nem de comprar nem de arrendar. E portanto o que faz o Pedro Nuno Santos é um bocado, ou seja, o que distancia a esquerda neste caso, o que eles dizem é vamos continuar aqui a tirar os impostos a toda a gente e depois vamos dando aqui e ali. Por isso é que eu só nesse aspecto é que eu acho que as pessoas não sentem tanto. Se tu me perguntares que há oferta de emprego e que o emprego é valorizado, claro que isso se pode notar em alguns setores. As pessoas conseguem pagar as contas, há emprego, há apoio à renda, mas tu tinhas folga, mas tinhas muito mais folga para aliviar e para que as pessoas dissessem não, o país está a crescer, eu estou a ficar com muito mais rendimentos, há alívios fiscais, mas há prioridade mais. E o que disse, queres ainda falar dos temas que quero, portanto, sim, deixamos a economia muito rapidamente. Eu só acho que a manifestação tinha que ser a do Martim Muniz. Sim, há vários direitos e há direitos que colidem, obviamente. Portanto, é aquela ideia de eu posso cantar ópera, não posso cantar ópera às 3 da manhã. A partir do momento em que há alguém que diz que vai marchar contra a imigração em zonas onde residem imigrantes, isso é obviamente um caso em que a avaliação, seja ela administrativa, não é? Política, a administração pública, seja ela jurídica, tem que obviamente proibir uma manifestação deste género, porque isto não é qualquer tipo de protesto contra medidas, contra políticas imigratórias
porque isso aí eu seria perfeitamente a favor de que as pessoas se manifestassem, não do que as pessoas defendem ou não, porque isso eu teria que ver. Mas é evidente que as políticas de imigração as pessoas podem discutir. Pode ser a favor de portas abertas, pode ser a favor de portas fechadas, seja o que for, de controlo, entradas, tem que saber falar português. Tudo isto pode ser defendido. Só que as pessoas que estão a organizar esta manifestação estão a fazer uma coisa, que é, não estão a ir à porta de quem toma as decisões políticas. Não vão à Assembleia, não sei se passam por lá ou não, atenção, até no caminho até podiam passar. Mas, em vez de se manifestarem junto da sede do poder, que é quem toma estas decisões, quem permite as entradas, com mais ou menos regras, vai lá ao Martim Muniz. Portanto, isto não é um protesto nem uma manifestação, isto é uma provocação que pode obviamente generar uma situação de violência e eles não podem ter nem nunca vão ter qualquer tipo de razão. Eu não posso, enquanto autoridade, aceitar que o Sporting, que eu, enquanto adepto do Sporting, vá marchar para o Estádio da Luz em dia de jogo. Apetece, pá, olha, vou para lá dizer ali umas coisas. A confraria da picanha vai-se manifestar à porta de um restaurante vegan, sei lá, quer dizer, essas coisas não pode haver. Isso não pode, não é aceitável que se faça isso. E, portanto, assim como há protestos que degeneram, recentemente aquele da habitação, pessoas a partir montras e tudo isso, este era um que tinha todas as condições, a priori, para degenerar. E, portanto, sim, as pessoas podem protestar contra políticas de imigração à vontade. Não há nenhuma lei em Portugal que diga não, tu tens que ser a favor de portas abertas. Não. As pessoas, claro que os termos usados podem ter consequências. Mas se a pessoa disser, eu acho que nós, neste momento, com a imigração que já temos, devemos fechar as fronteiras. Não podemos deixar entrar mais, a não ser que já tenha contrato de trabalho e tudo isso. Isto é algo que uma pessoa pode defender. Tem o direito. Não estou a dizer que concordo. Estou a dizer que pode defender. Ir marchar para o Martim Muniz, isto é uma coisa completamente diferente. Esse é o meu ponto. E, aliás, se fosse a Câmara de Lisboa, fazer uma coisa assim, mas querem marchar, então fazemos uma coisa. É na Avenida Liberdade em junho. É a marcha contra a imigração. E lá iam eles todos... Se querem marchar, as marchas são em junho na Avenida Liberdade. E, portanto, lamento imenso, não embarco naquelas coisas, claro que não simpatizo com os organizadores, nem pouco mais ou menos, mas tenho o direito de ser contra as políticas de imigração, desde que tenham argumentos que sejam válidos e que respeitem as leis portuguesas. Tenho todo o direito, e tenho o direito de protesto e de manifestação. Ir marchar para onde estão imigrantes, não se pode aceitar. Maria, este clima crispado, tanto de manifestações e de manifestações canceladas, achas que favorece, ou se é que favorece o clima de pré-campanha, e estes números de economia possivelmente podem favorecer o partido que provavelmente vai ganhar as eleições, que é o PS? Podes escolher uma, se quiseres só falar de uma destas partes. Vou passar nós, assim. Porque temos pouco tempo. Sim, eu sei. Eu avisei, aliás. Não faz mal, estamos dentro do tempo, eu acredito. Em relação à economia, fixe, boa, crescimento, gosto, positivo, aumentem os salários, aumentem as pensões, invistam no SNS, invistam na escola pública. É o que eu tenho a dizer sobre crescimentos da economia, invistam, não é? Até porque se investirem vai crescer mais. Passando para a manifestação dos polícias, acho que a reivindicação é justa, percebo a revolta de desculpem lá, mas também sério, parem de mexer na mesa. Para quem não está a ver, mas está a ouvir, estas pessoas estão sempre a mexer nos plásticos que têm luzes por baixo e mexe com os nossos obsessivos compulsivos. Vamos lá, foco. Em relação aos polícias, acho que a reivindicação é justa, percebo a revolta e a indignação com aumentarem aumentarem o subsídio da Polícia Judiciária e não aumentarem da PSP e da GNR. Não percebo sequer politicamente como é que alguém achou que isto seria uma boa medida. Só menos. Sabendo... Custa menos dinheiro em princípio. Certo, mas sabendo perfeitamente a ligação de movimentos da PSP a movimentos de extrema-direita como o Movimento Zero, e sabendo o quanto o Chega capitaliza nas lutas da polícia, eu não percebo como é que alguém pensou, ora então temos aqui dinheiro para aumentar, então vamos só aumentar a PJ e deixamos a PSP com uma indignação perfeitamente justa. Mas a PSP não os quis lá, não os quis receber. Por isso é que o Ventura fez um vídeo não estou a dizer que não tenho razão nisso, estou a dizer que eles neste protesto não quiseram... Porque nem todos os polícias são fascistas, como é lógico e como é óbvio. Ou racistas ou xenófobos. E a maioria completa, claro. Mas sabe-se que há um movimento dentro da polícia, que obviamente não são todos os polícias, são alguns polícias, que está muito ligado a movimentos muito radicais de direita,
E assim, era lógico, era de esperar, era de prever que isto acontecesse. Não é preciso ir a uma vidente, não é preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo. Era só pensar 2 minutos sobre o assunto. Sobre a manifestação anti-imigração, primeiro, assim... Contra a islamização da Europa. Pronto, lá está. Não é propriamente uma manifestação... de policy. Sim, de reivindicação de novas regras de imigração. É obviamente e logicamente uma afronta à comunidade imigrante, tanto que escolheram o sítio onde vivem muitos imigrantes, onde muitos imigrantes têm os seus negócios. É lógico que isto seria apenas ir com archotes para o Martim Moniz. Dá assim umas vibes de Ku Klux Klan, não é? Dá assim Eles ainda não descartaram. Eles são amigos, são parceiros internacionais. Mas já disseram como. Pronto. E não só isso, como eles há uns anos, há 2 ou 3 anos, 2020, 2021, 2020, fizeram também uma manifestação à parte do SOS Racismo, com as caras tapadas e também com archotes, e foi uma coisa muito falada na altura e muito impressionante. Aquelas imagens são muito impressionantes e dão um certo medo e uma certa angústia, e dão um ar de retrocesso muito grande. Uma coisa que, e repare, obviamente que as pessoas têm o direito de se manifestar de acordo com as suas convicções. Aliás, houve várias manifestações durante a pandemia com as quais eu não concordei, mas as pessoas estão no seu direito. Aqueles movimentos até nos podiam ter ajudado. Mas aí em estado de emergência, por acaso, não estão no seu direito? Não, em estado de emergência não. Durante a pandemia não estou a concordar com o estado de emergência. Mas no período pandémico mais alargado e quando se voltou a fazer manifestações, houve manifestações muito grandes de negacionistas, que iam todos para lá, sem máscara, a gritar. Contra, eu fui a favor, achei que podia provocar alguma seleção natural. Talvez tenha provocado, não sei. Era as full party quando foi a gripe. Mas pronto, e aquela senhora das sementes e salvei as nossas crianças, que enfim... Tivemos um grande momento de loucura coletiva. Sim, mas eu não sou contra manifestações, sou contra provocações e confrontos especialmente, neste caso, não nos vamos esquecer que um dos organizadores desta manifestação esteve envolvido numa outra, não digo manifestação porque não foi uma manifestação organizada, sim, mas num momento de um 10 de junho de enaltecimento da raça portuguesa que acabou com a morte de um negro, no qual ele não esteve envolvido diretamente, mas o seu grupo e o seu... É um criminoso já condenado. É um criminoso condenado várias vezes. E um neonazi. E um neonazi, tem uma suástica no braço. Que agora esconde. Apoiante do Dr. André Ventura, também diga-se. Apoiante do Dr. André Ventura, por acaso, logicamente. Não, está enganado. Aliás, a pessoa que dizia a quem o segue para irem às manifestações do Chega, mas não dizerem que estavam ligados a eles, mas para irem, para não ligarem o Chega demasiado à extrema-direita, para disfarçar um bocadinho. Ou seja, há uma pessoa que organiza este protesto, esta manifestação, que esteve ligada a outra manifestação que resultou na morte de um negro porque sim. Não nos vamos esquecer que o Alcino foi morto porque sim, porque estava ali. Portanto, esta ideia de que isto seria apenas um protesto pacífico, a mim custa muito acreditar. Conhecendo o background de algumas destas pessoas, custa muito acreditar que isto fosse só uma coisa pacífica. São pessoas violentas, são pessoas condenadas por vários crimes, são pessoas que estiveram envolvidas na morte de outra pessoa. E agora ele um processo se quiser. Ele gosta muito de processar as pessoas. Portanto, acho que Carlos Moedas esteve muito bem, a Câmara de Lisboa esteve muito bem ao proibir que este protesto acontecesse. Contudo, eles dizem que vão na mesma para o Martim Moniz. Imagino que a polícia esteja de sobreaviso e que esteja presente, vamos ver o que é que acontece. Acho muito... entristece-me que se tenha pedido e que se esteja a pedir aos imigrantes que vivem e trabalham naquela zona para ficarem em casa e para não saírem à rua nesse dia. Estamos a condicionar a liberdade de pessoas que têm tanto direito a estar ali como nós, porque há um grupo de malucos nazis que querem ir com os shots para o Martim Moniz e sabe Deus fazer o quê. E acho que a Câmara esteve muito bem, espero que a polícia esteja também igualmente muito bem e honestamente espero que não haja
muitas coisas a lamentar na próxima semana. Joné, e depois deixo para ti, porque ainda vamos falar comprometido dos Estados Unidos, alguns minutos para falar disto, que é o que é que pode favorecer mais este clima ou, na hora de votar? É este clima de crispação ou são os números bons da economia? O que é que pode pesar mais nesta altura? Vá. Se é que pesa, pode não pesar nada. Eu defendo esta tese já há algum tempo, com base no que acontece noutros países. Nós não temos uma extrema-direita organizada num partido político há muito tempo, é recente, mas concordando com o meu camarada Zé Pedro Silva, já houve um momento em que havia um partido com basicamente estas ideias que o Chega tinha, que era o CDS do Dr. Manuel Monteiro. E do Paulo Portas depois, e nessa altura, até nesse caldo cultural, o Manuel Monteiro, esta coisa de arquivos está mesmo a render. O Manuel Monteiro foi ao Martim Moniz em 94 dizer que é que se passa aqui, que não sei o quê, que isto está cheio de negros e não cheio de indianos e paquistaneses como está agora, mas na altura era isto que ele estava ali contra. E essa guarida política que se deu a esse discurso através de uma força parlamentar, a esse e a muitos outros, acaba por resultar que na meio da campanha no momento da campanha de 95, esse discurso foi muito ao de cima, o anti-imigração, anti-Europa, tudo mais, e há esse 10 de junho, eu ia falar desse 10 de junho, é que acontece essa coisa lamentável. Portanto, nós até já temos um histórico de o que é que acontece quando nós permitimos que se fale assim destas coisas e se desumaniza assim as pessoas que não se parecem como nós e querem viver aqui e ter aqui uma vida melhor. Com esses da altura ainda era mais horrível, eu acho, não querendo fazer uma classificação do horrível que é, porque aquelas pessoas estavam a fugir de guerras que nós tínhamos provocado. Eram pessoas que vinham de Angola, de Moçambique, dos antigos Palop, e estavam a fugir de guerras que a culpa era nossa delas existirem, porque estraçalhámos aquilo tudo. Exato. Estraçalhámos aquilo tudo e deixámos aquilo ao abandono depois. E cheio de armas no meio. Mas nesta também acho grave e complicado. Se por acaso, que até acho uma coisa um bocadinho parva, a maioria dos habitantes do Martim Moniz, que é um sítio para que eu vou bastantes vezes, se for muçulmana, que eu duvido seriamente, a maioria das pessoas de lá até são da Índia, do Nepal, que são sítios que não são maioritariamente muçulmanos, e há muitos asiáticos não indostânicos lá também, portanto tudo aquilo me parece um bocadinho parvo enquanto conceito. Mas se por acaso for verdade que há lá muitos indianos de origem muçulmana, que até há alguns em Portugal, eles também estão a fugir de uma coisa horrível, que é da perseguição de muçulmanos que neste momento acontece na Índia, que ninguém fala muito. Portanto, tudo isto me parece desumano e comum e natural em neonazis, não é? Mas obviamente que eu acho que estas pessoas deviam estar presas só por dizerem que são... Eu acho que se uma pessoa tatuasse uma suástica devia ir presa. Direto, olha, não estás bem em sociedade, vamos aqui ver o que é que se passa contigo. Uma instituição... Complexo. Uma institucionalizada. Não, é uma instituição que, pronto... Isso está mais ou menos na Constituição. Isso existe na Constituição. Certo, eu acho que não está tipificado depois na lei. Há aqui um limite. Sim. O difícil é ser uma democracia. Os constitucionalistas não previram a possibilidade da tatuagem da suástica. A democracia tem que ter cuidado com os limites que tem e tem que saber um bocadinho. Olha, vai sair, nos parece um pequeno texto meu sobre isto, que é com uma comparação que já agora fica assim com a ideia da comparação, que é quando havia o perigo real, promovido pela União Soviética, dos partidos comunistas funcionarem como agentes da União Soviética para acabarem com as democracias liberais e tornarem-nas em democracias populares. O que não se fez aos comunistas. CIA para cima, prisão, 30 para uma linha de proibir partidos comunistas e é tudo um perigo. E, não sei. E bem, aquilo era um perigo, era um agente externo a querer destruir a democracia. E a malta deu-lhes cacetadas à séria. Estes gajos, não sei, não tenho certeza, até vêm do mesmo, até recebem ordens do mesmo edifício encarnado com coisinhas estranhas, nem Moscou. É tudo igual. E nós andamos aqui com um cuidadinho, cuidado, que eu não sei se eles são nazis. Cada vez que um gajo via uma foice e um martelo em 1940 ou 50 nos Estados Unidos, prendia o gajo. E desculpem-me a polémica, mas bem, havia ali um perigo real de uma potência externa de querer subverter as instituições do país.
Mas depois o problema é que qualquer comunista nos Estados Unidos era... Isso é o problema, não é perfeito, não é o de figuras públicas até figuras menos públicas, são sempre suspeitos. Ninguém que agora... Isso é que é o perigo, talvez. O problema disto é que vira sempre O perigo é ter os neonazis à solta. Isso é que não, eu estou a dizer em relação à comparação histórica, que é interessante com os comunistas dos Estados Unidos. Vira sempre um Sporting Benfica estas coisas. E como agora a direita, que era toda defensora de se fazer isso aos comunistas, agora vem dizer aqui Del Rey que a democracia tem que ter abertura, e a esquerda, que era toda contra fazer isso aos comunistas, agora diz, porra, ilegaliza esta merda, não sei o quê. Pá, eu estou da posição que a esquerda tem agora e que a direita tinha na altura. Mantenho-me coerentemente ao centro, diria eu, que é gajos que está comprovado que fazem parte de um grupo internacional cuja ideia é destruir a União Europeia, destruir as democracias liberais e substituí-las por uma merda que eu honestamente não quero experimentar, é pá, era prendê-los. Alguns já estiveram presos. Sim, mas era mais tempo. Possivelmente estão de ir lá bater com os costados outra vez. Era mais tempo. Prolongar-lhe a estadia. Era por outros crimes. Era mais Era por outros crimes. Mas quanto aos números do crescimento económico, isso é muito rapidamente. Isto coloca-me um problema enquanto pessoa de centro-direita e liberal, que é estas prioridades, eu sou completamente a favor, que é pagar o máximo de dívida possível para evitar que os juros da dívida representem uma fatia muito grande das despesas do Estado para depois poder reinvestir isso, usar um ambiente mais ou menos desregulado para setores promissores como a tecnologia ou o turismo para atrair investimento estrangeiro para Portugal. Este modelo de crescimento que Portugal tem neste momento é um modelo em que eu me revejo e acho até que era o modelo de crescimento da PAF. Quando o governo da PAF acabou, a lógica era esta: reduzir dívida, atrair investimento estrangeiro através da desregulação de mercados. E havia também uma preocupação com a política industrial, como agora com o Pedro Nuno Santos. Se isto resulta. Se há uma proposta alternativa da direita, não há. Se os números são bons, são ótimos. Portanto, fica complicado ganhar eleições assim. Não? Muito bem. Falamos dos Estados Unidos. Resumo das últimas semanas de primários do outro lado do Atlântico, que indicam que Trump vai ser mesmo o candidato republicano às eleições de novembro, ou não? Ainda ontem o podcast do Economist era: começa a não haver tempo para Joe Biden não ser o candidato dos democratas. E ainda há nos Estados Unidos, e é curioso haver menos cá em quem comenta os Estados Unidos do que nos Estados Unidos, a percepção de que estas duas pessoas não vão ser os nomeados numa fatia muito significativa da população. Seja porque acham que o Trump vai preso, porque acham que o Biden vai morrer, porque acham que ele não tem idade para fazer aquilo, porque acham que o Trump não tem idade para fazer aquilo, por um enorme leque de razões. Há imensas pessoas que estão convencidas que estas pessoas não vão ser os nomeados. E achando que não vão ser, as respostas a sondagens a esta distância... No outro dia saiu uma sondagem que dava o Trump e o Biden empatados, ou uma coisa assim. E depois dizia lá, 3 em cada 6 das pessoas que responderam acham que estes não vão ser os nomeados dos dois partidos. E tu pensas, para que é que serve esta sondagem? Para que é que me interessa, nos gajos que ainda não puseram o fator, tipo, não, estes é que são os candidatos, as sondagens com esta distância toda valem muito pouco, portanto, para sondagens não me apetece comentar por aí além. Os números da economia americana ainda foram melhores que os da economia portuguesa e loucamente melhores que os da zona euro. Outra vez, um crescimento, mais emprego, novo crescimento de 3,3%. Os Estados Unidos estão, pela primeira vez, no trend de crescimento, na tendência de crescimento, na linha superior à linha de que era esperada em 2008, antes da crise. É a primeira vez que os Estados Unidos estão a crescer mais do que se esperava em 2008 que eles estivessem a crescer no ano atual. Anteriormente a linha estava a atrasar-se em relação ao que devia ter sido a tendência antes da crise. O momento económico é brutal, a inflação está controladíssima. Isto vai começar a pesar. E os casos também pesam. Donald Trump foi considerado culpado, e é um complexo, porque não é culpado de violar uma pessoa, porque já não vão a tempo de fazer os testes, isso era possível porque é um caso muito antigo, mas é considerado culpado o suficiente de a ter violado para ser culpado de a ter difamado por ela dizer que ele a tinha violado e ele dizer que isso era mentira. Isto não sei se deu para perceber isso. Complexo. Anda nó. Depois mandas-me um e-mail. Exato, depois expliquei isso. Ele tem que pagar 83 milhões de euros porque disse que uma senhora não o tinha violado e que era uma ordinária, não sei o quê, por dizer que que uma senhora não tinha sido violada por ele e que ele era um ordinário e não sei o quê, e que ela era uma ordinária por dizer que ele a tinha violado, quando na verdade ele aparentemente tinha violado e, portanto,
ele não tinha razão para difamar e, portanto, foi condenado a pagar 83 milhões de dólares por isso. Este é só o primeiro dos casos e até era considerado dos mais frágeis, porque é uma violação para aí com 40 ou 50 anos. E aquilo acabou por se conseguir provar. Ainda a senhora tem 80 anos, coitada. Ainda está metida nestas coisas. Nunca tem descanso na 1 milhão por ano. 70 tal milhões. E pronto, e continuando, ainda há os casos dos documentos, que têm uma base legal bastante forte. Há o caso de ser proibido de concorrer, que isso em princípio não vai acontecer, mas o que é que isto dá? Dá que Trump, apesar de ter um culto dentro do Partido Republicano, que anda ali nos 50% do eleitorado republicano, evidentemente, até quando o Ron DeSantis desistiu a favor dele, ele teve mais ou menos o mesmo resultado no New Hampshire e no Iowa, apesar de ter um culto maioritário, parece um candidato muito frágil, tão frágil que Nikki Haley, apesar de ter perdido o New Hampshire, que supostamente tinha que ganhar para ter alguma vida, não quer desistir porque está tipo, deixa cá ver se este gajo mantém, ou morre, ou vai preso, e eu estou aqui, não sei o quê, porque, e isto é uma coisa que se podia discutir mais, e já foi algo discutido, a pessoa menos saudável entre Donald Trump e Joe Biden é Donald Trump. Não só por uma vida de consumo intenso de drogas, mas também porque, pronto, tem um problema de peso e não sei o quê, e quem ouça as aparições públicas de um e do outro vê muito mais incoerências neste momento em Trump. Não passa tanto, mas não passa tanto, já porque ele sempre passou por maluco e, portanto, acaba por ser um bocadinho diferente. E depois porque as pessoas não conheciam o Joe Biden há uns anos. Eu acho que em Portugal há muito essa questão e não percebem que há ali muita coisa, que aquilo é a gaguez dele e sempre foi, ele sempre se atrapalhou um bocado a falar. Mas isto, com o correr da campanha, eu acho que está bem encaminhado para uma vitória folgada de Joe Biden, apesar da percepção ainda ser alarmista no sentido contrário. Muito bem, está então o resumo do que se passou em Portugal, no mundo, no universo e noutras galáxias. Vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Ora bem, eu vou mandar as pessoas àquilo que me parece ser o melhor filme nomeado aos Oscars, que vai estrear esta quinta-feira e espero que nunca vos aconteça. Chama-se Anatomia de uma Queda e é a história da morte, do suicídio, do homicídio, do marido, e a mulher vai a julgamento. O filme está nomeado para melhor filme, e para tu esperas que isto não nos aconteça? Espero que não vos aconteça na vossa vida, que... Irmos esta para melhor e ser acusado, a mulher ser acusada? Ou serem acusados de terem morto o vosso parceiro, parceira, ou, portanto, enfim, de serem mortos. É por isso que eu sou solteira, só para isto não me acontecer. Por acaso é fixe, achares isso? O filme... Estou a esperar que não vos aconteça. Sim, mas podia estar a falar de outra coisa assim mais simples, não é? Pá, espero que vocês não apanhem gripar, não é? Não, agora espero que vocês não sejam mas assassinados. agora, teres gripar e de repente ler pares também não era bom, não é? Mas ser a culpa da tua mulher. Pronto. Coitadinha da Ana, ela não te matava. O filme está nomeado para melhor realização, tem a melhor atriz Sandra Hüller, que para mim fez dos 2 melhores filmes do ano, que é este e a Zona de Interesse, que entretanto já estreou em Portugal. A realizadora Justine Triet também está nomeada e está nomeada também para melhor guião original, e eu estou com muita fé que seja uma das grandes surpresas. Recomendo vivamente que vão ver este filme, que ganhou Cannes e que por acaso foi um dos que eu não vi quando estive lá. É assim, pronto. E depois vou mandar não só ao podcast do Joe Rogan, porque Mariana Von Zeller, a jornalista portuguesa, que já não vive em Portugal há uma data de anos, mas vive nos Estados Unidos. O que diz Von Zeller? Não é Von Zeller. Van Zeller. Estava a tentar Mariana Van Zeller. Van Zeller. É Van Zeller. Mas isso Van Zeller parece meio... É estranho, não é? Pode chamar Von Zeller, não sei se ela foi... Pronto, Parece é outra pessoa, mas pronto. Exato, da música no coração, não é? Que foi ao Joe Rogan e falou do seu programa, que está, penso eu, na National Geographic, e 2 temporadas estão disponíveis na Disney Plus, chama-se Na Rota do Tráfico. Só 2, mas esta que estreou agora penso que é a 4ª, e ela contou uma história, eu ainda não acabei porque são 2 horas de conversa e tenho que preparar este podcast, de facto. Mas ela contou uma história muito intensa que se passou na Nigéria, onde basicamente a equipa dela ficou lá retida, porque estava a haver uma espécie de golpe de Estado, e vale muito a pena ver. De vez em quando nós não sabemos muito bem estimar aquilo que fazemos de melhor, sendo um bocadinho português. Claro que ela já é uma jornalista internacional. Eu sei que ela vai aparecendo aqui em notícias e assim, mas... Passam as reportagens de vez em quando. Gabe-lhe muito a coragem de... É que ela relata tudo e pode imaginar que é o pior das situações, portanto vamos falar de criminosos, de assassinos, de traficantes, tudo e mais alguma coisa, e ela diz que não, eu por acaso, olhem, o que eu tenho mesmo medo é de animais.
Sim, o Joe Rogan pergunta, então, mas tu não... Não, eu por mim continuo a fazer, não tenho problema nenhum. E numa altura onde se fala muito de ser cada vez mais difícil fazer este tipo de conteúdo jornalístico, ela a fazê-lo com muita coragem e mérito, porque ela é produtora executiva, é a apresentadora e aquilo é feito pela empresa dela. Portanto, não, furar este mercado, eu sei que ela saiu de Portugal há muitos anos, mas furar este mercado sendo portuguesa é de se lhe tirar o chapéu. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao Cozido, da Rosa da Rua, que é um restaurante no Bairro Alto, que tem um buffet de Na Rua cozido, da Rosa, podes dizer? Na Rua da Rosa, que é da Teresa, que eu conheço sensivelmente desde os meus 3 anos, e tem um buffet de cozido à quarta-feira, que é, como toda a gente acho aqui irá concordar, absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E ser buffet é incrível, porque se fores o João Maria Joné, podes comer um prato podes de comer um farinheira. prato de farinheira. Não, 1, 2, 3, 4, até a Teresa ter que pôr na Podes rua. só buscar farinheira, exato, até a Teresa dizer não podes comer mais farinheira. Mentira, a Teresa não diz a ninguém o que é que pode ou não pode comer. Mas sim, vale muito a pena, é um buffet maravilhoso, mágico, estou cheio de fome, quero ir ao Cozido de Rosa da Rua, podemos ir para a semana. Talvez. Eu disse o nome do filme. Disseste? Ok. Zé Pedro Silva, Anatomia de uma Queda, estreia esta quinta. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Nós não somos capazes de revelar o enigma mais... Não foi enigma, o desafio mais estúpido que alguém propôs nesse nosso almoço. Eu propus. Porque este programa parece inteligente, mas não é. Isto é uma cambada de... E nós almoçámos e diz qual é que era o desafio. Era se vocês conseguiam comer 10 pratos de cozido por 1 milhão de euros. 1 milhão de euros em... Quanto tempo é que era? 2 horas. Era 2 horas. E nós tivemos de facto um almoço inteiro a ver se fôssemos capazes de o fazer ou não. E vocês os dois disseram que sim, que eram capazes. Eu não acredito. Eu acho que por 1 milhão de euros eu comia a própria do restaurante, as paredes. Mas a questão é que tinhas que meter aquilo tudo à boca e não podias deitar fora. Não deita! Não se podia vomitar. Epá, tem por 100 mil euros, ao ver. E os pratos não podia ser só tipo um prato de arroz ou de feijão, tinha que ser um prato. Reparem como voltámos a ter esta discussão. Pronto. A malta a pensar assim, os almoços já devem ser uma coisa. E temos que ir embora. Manda lá as pessoas ao teu sítio. Então pronto, uma série que me foi recomendada, que não é recente, apesar de, enfim, não é recente, não é dos últimos dias, mas é 2020 ou 2021, Valley of Tears, que está na HBO Max. Pá, elas vão mudando de nome, não sei se há 2 HBO ou não. Não, é só Max. essa. Então pronto, que é à volta da guerra do Yom Kippur, e portanto é uma história, enfim, de 1973, mas e quando estava a contar a história estava a dizer assim, isto deve ser um ponto da pena nunca, que eu nem imagino. Mas depois lá maliciaram a dizer assim, não, mas aquilo conta a história só ali dos militares do exército israelita, é um grupo muito fechado que leva com os aviões sírios dos Montes Golã, mas começa-me a contar a história e eu começo a dizer assim, isto é capaz de ser giro, e então comecei a ver, e é mesmo giro, confirma-se, tens que parar de mexer de facto nessa merda que está-me a irritar, põe lá o coisa para a frente. E portanto, já está. Valley of Tears é uma coisa que, não estando na berra, é muito giro, é uma série que eu recomendo vivamente. E depois é daquilo que eu gosto nas séries, que é muito, muito local, porque nós às vezes estamos a ver séries feitas, às vezes até no Médio Oriente, não é? E com inglês, sotaque norte-americano e assim uma coisa muito, muito encenada, e aquilo é muito real, e portanto recomendo vivamente. Depois A Vida na Selva de Lourinho Lúcio, que ele teve uma vida jurídica e percebeu-se agora que, bom, sem pôr em causa as suas qualidades jurídicas, mas que enquanto escritor também é de facto uma maravilha, portanto consegue ter 2 carreiras, ambas muito boas. Depois da tua amiga Cátia Bruno, o Espião no Kremlin, que depois de podcast sai em livro, e por fim, porque eu tenho que sempre mandar as pessoas a uma coisa qualquer que tenha a ver com gastronomia, ao Festival, foi uma recomendação que me fizeram através do Instagram, Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve, 2, 3 e 4 de Fevereiro, Altamora, Castro Marim, tem passeios, portanto, ou seja, é gastronomia, mas também andas, por causa da saúde. Passeios, gastronomia, tradições, tudo maravilhoso, Amendoeiras em Flor. Até estou cansado. Joné, vais mandar as pessoas onde? Por isso. Não tenho grande sítio. Por isso é que eu estiquei. Fizeste bem. Hoje é o sorteio da Liga 3 às 4 da tarde e aí terei imensas recomendações futebolísticas para a fase de subida na qual o Atlético está. Fase de subida à 2ª Divisão, apesar de ter subido da 4ª Divisão. Que é muito importante e muito espetacular, grande feito do Atlético. Sei lá, há futebol giro este fim de semana, não sei se sabiam. Há Arsenal-Liverpool, Inter-Juventus, Real Madrid-Atlético Madrid, tudo no domingo. Se quiserem parar um bocadinho, Tá bem. à frente da televisão no domingo, há futebol de valor.
Também há assim um mais hipster, mas a Real Sociedade não está a jogar muito bem, mas no sábado a Real Sociedade Girona, que eu também já pus no meu calendáriozinho, mas a Real Sociedade, depois de ter derrotado a melhor equipa do mundo, depois aquilo tirou-lhes um bocadinho de força para o resto da época, não é? Aquilo é tão difícil. Sim, eles estavam tudo ali. Já não aquela linha da vida já foi para trás. Está à toa. Naquele momento era a maior equipa do planeta, o Real Sociedade, e depois pronto, cansaram-se porque tiveram mesmo que... e agora não ganhar jogos está difícil, mas pronto, o jogo há de ser giro, os treinadores são bons. Está feito mais um dia de reflexão, nós voltamos para a semana, se Deus quiser, não é verdade? Só deixar uma nota importante, Luís, eu estou mesmo a desafiá-lo para um jogo de pádel, portanto, quando quiser, é só marcar. Soninha da Boa... Atenção que é o Luís Montenegro, não o Luís Represa. Sim, isso ainda seria mais... E olha, podes dizer que já jogaste futebol com o Rui Rio. Já joguei futebol com o Rui Rio. Agora que eu estou a pensar, isso é melhor não dizer, porque o futuro do Rui Rio não foi propriamente lisonjeiro depois disso. Pronto, fica aqui o desafio. Jogaste no Pontal? Joguei, sim senhora, com uma camisola de Santana Lopes. Foi no Algarve. No Pontal. No Pontal. Adeus, beijinhos. Adeus. Digam adeus às pessoas, pá. Vocês nunca dizem mal educados. Adeus, doutor Santana Lopes. Sempre que é a parte mais difícil do programa. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para